Irmãos, hoje é comemorado o Domingo de Ramos. E o que quer dizer o Domingo de Ramos? Nada mais do que aquilo que está escrito no capítulo 12, versículo 12 de João. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, no dia da festa, as pessoas vendo ele chegando começaram a apanhar galhos de palmeira e começaram a estender e começaram a gritar: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. É o Domingo de Ramos, que inicia-se a Semana Santa. E para falar em Semana Santa, nós queremos convidar vocês para os cultos que nós vamos fazer nesse final de semana. Sexta-feira da Paixão, estaremos falando sobre a Paixão de Cristo, na sexta-feira, às 7h30. No sábado, nós vamos estar falando do silêncio de Deus. Sábado do silêncio. O Senhor Jesus Cristo estava sepultado. Assim como acontece muitas vezes na nossa vida, parece que Deus está em silêncio, que Deus não está fazendo nada, parece que está tudo do mesmo jeito, porque a gente não consegue enxergar aquilo que não é visível aos olhos, né, carnais. Então, mas Deus jamais deixa de trabalhar, Deus jamais deixa de operar. Então, no sábado às 7h30 também estaremos falando sobre o silêncio. E no domingo, 6h da manhã, nós vamos estar fazendo o culto Caminho para Emaús, né? E às 6h da manhã. E depois às 18h também. E nós vamos ter muitas apresentações aqui do coral, das bandas, de quarteto, que vão apresentar, e toda a apresentação será voltada para esse dia especial, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, depois nós vamos dar outros avisos. Quando Deus criou o casal Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, o propósito de Deus é que esse casal vivesse na dependência de Deus, vivesse perto do Senhor. Logicamente que Deus nos criou com liberdade de escolha, mas para haver liberdade de escolha, tem que ter alguma coisa que venha despertar essa nossa vontade, despertar essa vontade para que haja um conflito de escolha, um conflito. E nós estaremos submissos e estaremos voltados para aquele que nós escolhermos obedecer. Quando Deus então criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, Deus colocou uma árvore lá, não tinha nada de diferente a árvore, não, uma árvore igual às outras, só que Deus não queria que mexesse. Então, era um período de prova para eles, através de uma revelação que Deus havia dado. Isso chama-se dispensação. Dispensação da inocência. Eles eram pessoas inocentes, criados em justiça, em verdade, em retidão. Mas havia aquela árvore que iria testar a obediência deles para com Deus. Se Deus quisesse que o homem tão somente lhe obedecesse, ele iria fazer o homem alguém totalmente dependente dele, sem vontade de escolha. Não haveria absolutamente nada que viria a tentar esse homem para fazer esse homem, então, escolher na sua tentação a quem ele queria servir, a quem ele queria estar debaixo da obediência. Então, quando Deus faz isso com eles permanecem lá por um período de tempo. Eles estavam nus, estavam assim, tranquilos, não havia nenhum mal no olhar deles, não havia nenhum tipo de cobiça, não havia absolutamente nada. Até o momento em que eles foram tentados, e infelizmente, eles então cederam à tentação, permitiram que a semente da verdade com a qual eles haviam criado fosse trocada e recebesse então a semente da mentira.
e eles passaram a acreditar naquilo que a serpente lhes disse. Por isso que eles falaram, nos enganou. A astúcia do inimigo para enganar. A astúcia que ele usa para enganar as pessoas, e ele não engana as pessoas forçando-as a fazer com alguma coisa. Ele engana as pessoas seduzindo-as, fazendo elas enxergar as coisas que são detestáveis, enxergar de um outro ponto de vista, de uma outra maneira, de uma outra forma. Mas o Senhor lhes havia dito: o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Enquanto vocês estiverem obedecendo, vocês vão estar com a palavra da vida no coração. No dia em que vocês permitirem que a palavra de morte entre no coração de vocês, e que é mentira, então vocês irão morrer. Né? E o que aconteceu? Eles fizeram isso, e quando eles fizeram isso, acabou-se a dispensação da inocência. Quanto tempo será que Adão e Eva viveram antes do pecado? Quanto tempo? Sabemos que já foram criados adultos, né? Mas nós sabemos também, amado, que para uma pessoa entrar no reino dos céus, ele tem que se fazer como uma criança, na inocência. Então eles estavam na inocência. Mas quando eles vieram a errar, vieram a pecar, então entrou-se o que é a dispensação da consciência. Então eles tiveram consciência de que eles haviam errado, haviam falhado. Tiveram consciência, e quando eles tiveram essa consciência, qual foi a atitude deles? Se esconderam de Deus. Isso é escrito lá na palavra, que a Bíblia nos ensina que o pecado do homem faz separação entre ele e Deus. Então eles se esconderam de Deus. Eles esconderam atrás de uma árvore, esconderam atrás de alguma coisa. Não tem como se esconder de Deus. A coisa que nos encobre de Deus é o pecado. Então Deus chegou e perguntou: peraí, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Havia uma névoa sobre a vida deles, eles já não tinham mais retidão, já não tinham mais justiça, então eles se perderam. E ao se perderem, eles tiveram a consciência de que haviam desobedecido a Deus. E nessa consciência de ter desobedecido a Deus, eles também perceberam que eles estavam nus. A inocência havia acabado, a inocência havia terminado. E o que é que eles fazem? Então, eles mesmos teçam para eles aventais de folhas de alguma coisa lá, e se vestiram e encobriram a nudez, tudo, né? Aí quando Deus pergunta, ele fala: nós vimos que o senhor estava se aproximando, a gente estava nu, e a gente então se escondeu de vergonha. Aí o Senhor: mas peraí, vocês fizeram aquilo que eu falei que não era para vocês fazerem? Sim. Mas quando eles se cobriram com isso, Deus não aceitou, e Deus providenciou peles de cordeiro, para que viesse, então, fosse confeccionada pelo Senhor, para que eles cobrissem a nudez deles. Isso quer dizer que nenhuma pessoa, ninguém, absolutamente ninguém, poderá se auto-justificar diante de Deus. Deus não vai aceitar a justificativa de absolutamente ninguém, porque nós temos consciência. Deus foi quem providenciou para cobrir a nudez dele. Mas até então não existia morte, irmão. Não existia morte, irmão Zezão, não havia morte, nenhum animal, absolutamente nada. Mas como é que Deus fez para arrumar aquelas peles de cordeiro? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Aquilo lá simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que viria muito tempo depois, da forma como
Como João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar, irmão, do favor da graça. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Um versículo muito conhecido. Porque, pois, vocês, se você quiser acompanhar aqui na tela, pode acompanhar também, viu? Pois vocês são salvos, pronto. São salvos pela graça. O que quer dizer a palavra graça? A palavra graça quer dizer um favor que Deus fez ao homem, sem que o homem merecesse. A palavra graça quer dizer um favor que Deus nos fez sem nós merecermos. Algo que Deus fez por mim, algo que Deus fez por toda a humanidade sem o homem merecer. Então ele diz: pois vocês são salvos pela graça, pelo favor imerecido da parte de Deus. É Ele quem cobre as suas transgressões, é Ele que perdoa os seus pecados. Você não tem condições alguma de se auto-justificar diante de Deus. Nós não temos absolutamente nenhuma condição, nada, nenhuma. Nisso está o grande amor que Deus tem por nós e quão grande é a bondade de Deus para com a nossa vida. E nós não podemos nos justificar e Ele colocar sobre nós vestimentas brancas, puras, imaculadas do Cordeiro de Deus. Então ele fala: pois vocês são salvos pela graça. Através do quê? Qual foi o sacrifício que você fez? Qual foi o sacrifício que a irmã fez? Qual foi o sacrifício? O que foi que eu fiz para ser salvo pela graça? Não fiz nada. Eu apenas acreditei no favor que Deus me fez. Sabe, irmão, muitas pessoas, eles perguntam o seguinte: pastor, ora, se Deus deu a lei e é impossível o homem guardar a lei, por que Deus então deu a lei? Se é impossível o homem guardar a lei, porque a lei é santa, é justa e é boa. O homem não é justo, não é santo e não é bom. Como é que ele pode guardar uma coisa santa, justa e boa? O que Deus quis mostrar com isso? Deus quis mostrar que eu não posso guardar a lei, mas que Ele enviaria alguém que guardasse a lei por mim e que eu viesse a aceitar esse como meu Salvador. Então Deus, através da lei, nos mostra que nós não podemos guardá-la, mas nós precisamos de um Salvador para guardar. E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo guardou tudo, tintim por tintim. Então eu não tenho que guardar, eu apenas tenho que recebê-lo como meu Salvador, porque Ele guardou a lei por mim. Então está dizendo que é por meio da fé. Olha que coisa interessante, irmão. Não é através de nenhuma beleza externa ou interna de quem quer que seja. Não é através de formosura, não é através de riqueza, não é através de dons, não é através de nenhuma posição social, não é absolutamente nada. Todo mundo pode ter, se depositar fé na graça que nos é transmitida através da palavra de Deus. Tanto o rico quanto o pobre, quanto a classe média, quanto a classe média baixa ou média alta. A salvação, ela é destinada a todos e ela é destinada de graça. De graça. E isso
que nos faz, que nos move à fé. E a fé, ela não é baseada no vácuo, no vazio. A fé, ela é baseada em algo que nós não vemos, mas ela é baseada em algo permanentemente. Aquilo que persistirá, permanecerá eternamente. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Permanente. Então ele diz, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus e não é um dom terreno, é um dom celestial. É um dom celestial. Mas o que nós somos pela graça? Que nós somos pela graça. Amados, quando o apóstolo São Paulo fundou a igreja em Gálatas, lá na Grécia, Gálatas, veja bem, ele fundou aquela igreja, cheio do poder de Deus, um homem poderoso, mas um homem temente a Deus, um homem zeloso pelas coisas de Deus, e ele formou uma comunidade cristã ali, formou uma comunidade cristã. E ao formar essa comunidade cristã, ele quis trazer ciência para as pessoas que ele ensinava, para que essas pessoas, ao ouvir o que ele ensinava e esse conhecimento que ele estava trazendo, as pessoas batessem estaca na vida e fossem pessoas que não se movessem de forma alguma dos seus alicerces, que não se movessem. Ele fala assim no capítulo 1, versículo de número 15: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Nós somos chamados por sua graça. Olha que coisa interessante. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele se converteu, ele tinha uns 35, pouco mais de idade, né? Quando ele se converteu. E ele, irmãos, vocês sabem que ele era um perseguidor ferrenho da igreja, e ao ser chamado, houve uma transformação na vida dele, houve uma grande mudança. E nessa grande mudança, ele foi se aproximando de Deus, e ao se aproximar de Deus, Deus foi revelando para ele tudo a respeito da vida dele. E ele pôde então perceber que essas revelações que ele foi recebendo de Deus, voltou-se lá quando ele estava no ventre da mãe dele. No ventre da mãe dele. Então ele diz que quando ele estava no ventre da mãe dele, foi lá que Deus o havia chamado. Mas desde o momento que ele foi chamado pelo Senhor, até a conversão dele lá em Damasco, indo para Damasco, né, depois de 30 e 35 anos, ele foi um ferrenho perseguidor da igreja. Por quê? Porque ele teve um chamado desde o ventre, mas ele não tinha tido encontro com aquele que estava chamando-o. Não teve um encontro, e foi quando ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, é que ele teve consciência de ter sido escolhido, ter chamado pela graça desde o ventre da mãe dele. Você acha que foi diferente com você? Você acha que é diferente com você? Um dia desses, uma irmã estava me contando que o filho dela escreveu uma carta para ela, ou ligou para ela, dizendo: mãe, se eu soubesse que era assim, há muito eu teria entregado a minha vida para Jesus, há muito, se eu soubesse a alegria que está no meu coração de eu ter Jesus como meu Salvador, há muito eu teria feito isso. Às vezes é a mesma ideia que nós temos, né? Nossa, se eu soubesse que era assim, eu teria entregue minha vida lá atrás, lá quando eu vi pela primeira vez. Mas não estava pronto, não estava preparado, não estava maduro, não estava. Então, nós somos chamados pela graça de Deus, irmão. Você foi chamado pelo favor de Deus que você não merece, foi chamado pelo favor de Deus que eu não mereço. Então você não tem mérito algum nisso.
Não tem. E nós devemos entender bem isto, para que a gente fundamente os nossos pés, sabe? E não venhamos a desprezar esse chamado, essa escolha que Deus fez da nossa vida. Não venhamos a tratar com desdém, mas tratar-se com o maior zelo possível, com o maior cuidado possível. A gente vir tratar isso, amado irmão, assim como é na verdade algo especial, algo especial. Amém? Imagine você ter sido escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe, e só depois de 20 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, você vir a conhecer ao Senhor, mas lá desde o ventre você já tinha sido chamado. Olha que privilégio, irmão. Não é um privilégio? Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. Porque se Deus desistisse de você na primeira vez que você ouviu o Evangelho, não deu atenção, você não estaria presente diante dEle, não estaria na presença dEle. Mas Deus não desistiu de você. Ele chamou você lá e depois Ele trouxe você para a presença dEle. Glória a Deus. Deus não desiste, que ainda bem, né? Senão eu estava ferrado. Não é não? Não sou cavalo, mas está ferrado, né? É Jesus. Amados, outra coisa que eu quero dizer para você, você servo de Deus, preste atenção que eu quero te falar. Trate da sua salvação como uma coisa mais preciosa que você possa ter. Coisa mais preciosa que você possa ter. Você sabe que Paulo escreveu 3 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Quando ele fala com Timóteo, ele fala que Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé. Mas Timóteo, ele não foi uma pessoa que se converteu assim de repente. O próprio apóstolo Paulo fala que ele tinha uma fé na vida dele, a fé que ele veio a aprender lá da mãe dele, Eunice, da avó Lloyd, né? E ele foi ensinado na fé. Olha que importante que é nós ensinarmos nossos filhos no caminho do Senhor. Olha que coisa tão importante, irmão, tão preciosa, né? Quem diria que Timóteo fosse um grande companheiro do apóstolo São Paulo? Quem diria? Quem diria isso, né? Quando a avó e a mãe ensinavam ele lá, será que elas imaginavam que viria a ser um grande amigo, um grande companheiro, uma grande pessoa que estivesse ao lado do homem assim ousado, do homem usado, do homem que recebia revelações grandiosas na palavra do Senhor, o apóstolo São Paulo, né? Não imaginaram. Mas presta atenção que eu vou falar para você, querido. Presta atenção. Às vezes nós imaginamos, pensamos, irmão Ricardo, irmão Luiz, nós pensamos assim, que nós somos cristãos e que nós, às vezes, por sermos cristãos, e tem muitos pregadores que ensinam isso, e eu quero que você não acredite nisso, porque isso não é bíblico, né? Porque todos nós cristãos temos aflições, todos nós passamos por provas, todos nós nos encontramos, vez ou outra, diante de muralhas enormes, diante de situações difíceis, diante de momentos terríveis, às vezes passamos por coisas que nós não estamos esperando, todos nós, indistintamente. E muitas vezes ao passarmos por isso, e eu não estou falando apenas de nós aqui, membros, estou falando de liderança, de todo mundo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Então, quando nós passamos por esses momentos, às vezes a gente se sente tão fraco, que a gente tem vergonha, às vezes, de partilhar isso com alguém. Fala, mas o que será que o irmão vai pensar de mim se eu falar isso para ele que eu estou... Marleida, o que será que o irmão vai pensar de mim se eu falar com isso? O que o João vai pensar de mim se eu falar, pô, João, estou precisando de oração, estou numa situação tão difícil, estou me sentindo todo fraco, estou me sentindo arrebentado, estou me sentindo quebrado. O que vai pensar? Nossa, você? Irmão, não tem essa de você não. Não tem essa de você não. Não tem.
Não tem ninguém que é mais ali, mas tudo aqui, ó, mesmo nível. O maior é aquele que está lá no alto. Pronto. Tudo igual. Então, todos nós enfrentamos aquilo que Timóteo enfrentou. E o que Timóteo enfrentou? O apóstolo Paulo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: quanto a você, meu filho, quanto a você, meu filho, portanto você, estou lendo outra versão aqui, mas essa versão aqui é melhor. Portanto você, meu filho, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Hã? Portanto, você, meu filho, fortifique-se. Então era para Timóteo tomar a iniciativa. Não era ele esperar que alguém viesse fortificá-lo. É uma coisa pessoal, íntima. Responsabilidade pessoal. Fortifique-te. Se você está sentindo isso, ó, o conselho do Senhor. Fortifique-se na graça que há em quem? A dispensa de Deus, que é Cristo Jesus, tem tudo para te fortalecer, para te fortificar. Tem tudo para você permanecer na presença dEle. Tem tudo. Vá aos pés do Senhor e busque força da fonte. Busque força da fonte. Amém? Busque força da fonte. Busque força da fonte. Então, querido irmão, quando você sentir assim, você vai sentir. Se você ainda não sentir, você vai sentir. Nós iremos nos sentir assim. Não tem que ficar aborrecido ou chateado, não. Podemos nos sentir assim, mas tem na palavra de Deus um apontamento, uma direção, uma orientação para onde nós devemos ir, a quem nós devemos recorrer, quem nós devemos buscar e em quem nós iremos nos fortalecer. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Olha, nunca houve tantas mensagens sendo pregadas na internet, tantas e tantas coisas, e olha, tem muitas mensagens boas, e muitos pregadores sérios, mas irmão, vou dizer uma coisa para você, eu não perco tempo. Não perco tempo. Não perco tempo, porque às vezes você está ouvindo alguma coisa, você nem sabe quem é a pessoa. Você nunca ouviu falar no nome aquela pessoa mora lá não sei de que lugar, lá não sei na onde, você nunca conviveu com ela, você está vendo ela ali, e às vezes você dá um crédito tão grande para aquela pessoa, um crédito que você não precisava, como prudente, dar, porque você não está junto, você não está perto, a não ser que você tenha o discernimento muito grande, conforme o apóstolo São Paulo disse, olha, ouça tudo, retenha o bem. Agora, para você ouvir tudo e reter o bem, você tem que ter conhecimento. Porque você tendo conhecimento, você vai ter discernimento. Então, você tendo discernimento, você vai saber o que é bom e o que é ruim. O que serve e o que não serve. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem esse conhecimento e, consequentemente, ela não consegue discernir e nem distinguir. Sabe quando fizeram aquele panelaço lá, né? Aquele panelaço, o pessoal estava com fome, fez aquele panelaço com ervas lá, e quando foram comer, o profeta disse, não põe a boca nesse trem aí, porque isso é erva venenosa. Erva venenosa.
Por que os demais não tiveram o mesmo discernimento? Porque os demais não tinham o mesmo conhecimento, eles queriam matar a fome dele, e muitas vezes, querendo matar a fome, a pessoa se mata. Então, amado irmão, olha a recomendação que o escritor aos Hebreus diz: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. O escritor aos Hebreus, uns afirmam ser Paulo, outros afirmam ser João, ser Pedro, não importa quem, teve uma inspiração. Ele escreveu algo que ele estava percebendo, estava vendo, porque estava começando uma nuvem de doutrinas e doutrinas e doutrinas e doutrinas e doutrinas. E eu quero falar para você que existe uma diferença entre doutrinas e costumes meramente humanos. A doutrina, irmão, pode ser uma doutrina da igreja, quer dizer, um ensinamento da igreja. O ensinamento da igreja, um costume, algo que a igreja colocou em prática para os seus membros. E se você se submeteu ao estatuto da igreja, então você tem que andar de acordo com aquilo que se exige. Agora, a doutrina que faz as pessoas se desviarem e, consequentemente, traz prejuízo na vida espiritual e na salvação da pessoa, são doutrinas adulteradas, porque doutrina é algo celestial, doutrina é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, e ela é imutável, doutrina do arrependimento, doutrina do batismo, doutrina do pecado, e tantas outras coisas, são os ensinamentos bíblicos imutáveis. Então ele fala assim para nós, olha aqui que ele diz assim: não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas. Às vezes eu fico assim, de boca aberta, irmão, porque a gente vê muitos irmãos que outrora eram irmãos fervorosos, irmãos de oração, buscavam ao Senhor, estavam constantemente aprendendo a palavra de Deus, e de repente assim, a pessoa ela começa a ter uns costumes totalmente diferentes, e vão se enfraquecendo, começam a se apegar com determinadas coisas. Você tem que guardar esse dia a partir de agora e tal. Aí Paulo fala assim, quem guarda dia, cada um guarda aquilo que tem condições de guardar, porque não vai tirar e não vai acrescentar nada. Porque nós somos salvos unicamente pela graça e não por aquilo que nós fazemos, então eu não posso colocar a minha salvação em algo que eu mesmo faço. A minha salvação, ela é de graça, pela graça. Não me custou nada, custou para o Senhor, mas para mim não custou nada. É por isso que eu tenho que cuidar, zelar, proteger-me nela. Então ele fala, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito ou que se preocupam com isso. Ele, Jesus amado, ele, irmão, está preocupado, por quê? Porque os judeus estavam se convertendo, né? E os judeus se convertendo, logo nos primeiros anos, eles vinham com uma carga do judaísmo, guardar sábado, não comer carne de porco, né? Eles vinham com isso. E quando eles vinham com isso, eles tinham consciência tão arraigada nisso, que quando a mensagem da graça era transmitida, que você não podia fazer nada para ser salvo, você tinha apenas que receber o Salvador, porque Ele que já fez tudo por você, eles não aceitavam. Não, mas a gente tem que guardar o sábado, a gente não pode comer carne de porco, né? Então acrescentavam-se coisas, como às vezes a gente quer sempre acrescentar alguma coisa, né? Encher de acessórios, assim, para ser salvo. Não, vou ser salvo, mas eu preciso disso, preciso daquilo. Não, você precisa andar na presença de Deus, tendo Jesus como teu Senhor e Salvador. É isso que nós precisamos.
É isso que nós precisamos. Andar na presença do Senhor. O que nós somos pela graça? Em Romanos capítulo 3, versículo 24, o apóstolo São Paulo, que não escreveu Romanos, né, ele ditou, e Tércio, se não me falha a memória, foi quem escreveu, né? Ele escreveu aí, ó, sendo justificados de que forma? Gratuitamente, presta atenção, querido. Você não dá oferta para ser justificado, você não dá dízimo para ser justificado, não tem nada a ver. Está escrito ali que você é justificado gratuitamente, através do quê? Pelo favor que você não merece, mas que Deus fez por você. Pelo favor que eu não mereço e que Deus fez por mim. Graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Justificado. Isso quer dizer ser declarado justo. Como que uma pessoa ela é declarada justa, já que ela não é em si mesma? Como? Sabe? Você deve muito. Você tem um credor que constantemente está batendo na tua porta, te cobrando, e a dívida é tão grande, que é impagável. Não tem como pagar. Aí chega o meu amigo, né? Eu não fiz nada para merecer nada, ele olhou para mim e falou: vou pagar a tua dívida. Ele vai lá e salda a minha dívida, paga a minha dívida. Eu não devo mais nada àquele credor, mas eu devo ter gratidão com aquele que pagou a minha dívida, porque eu também não vou conseguir pagar. Só que se eu não pagasse aquela dívida iria me levar para as profundezas. Agora, quando esse pagou a minha dívida, ele me tirou das profundezas, me justificou. Então, ele tornou-me uma pessoa com crédito. Mas eu sei que eu não posso pagar ele também. Então, o que ele espera de mim? Que eu tenha gratidão. E para você ter gratidão, você tem que reconhecer o que o Senhor fez por você, o que o Senhor fez por nós. Gratidão a Deus, coração cheio de gratidão a Deus. Ele pagou uma dívida que eu não podia pagar. Eu era injusto, mas nele eu sou justificado. Ele pagou a minha conta, ele pagou a minha dívida. Não está me cobrando, não está me cobrando. Apenas Ele quer que eu reconheça isso, e que porque Ele é o meu Salvador, foi Ele que saldou a minha dívida, foi Ele que pagou a minha conta. E por meio do que, irmão? Vamos falar agora, estou falando do pecado em si. Ele nos redimiu, nos arrancou de lá, nos tirou de lá. A Bíblia não fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados e que o Senhor nos resgatou, trouxe redenção, arrancou-nos de lá e colocou os nossos pés, firmando-os na presença do Senhor? Amém, irmãos? Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Por meio do que? Da redenção que há em Cristo Jesus. Agora, para me encerrar aqui, irmãos, eu quero falar sobre o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16, 2 Tessalonicenses, o que nós somos
somos cheios de esperança. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou, pode mudar ali, por favor? Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Amém? Que boa esperança é essa, irmão? Eu estava falando para vocês que eu fui fazer o velório do irmão Nélio ontem, né? E como assim é tranquilo você fazer ofício fúnebre das pessoas que morrem na esperança da salvação. Você não sente pressão, você não sente conflito espiritual, você não sente combate espiritual, porque eu já fiz ofício fúnebre de muita gente, de muitos salvos em Cristo Jesus e de muitos que partiram sem salvação em Cristo Jesus. E eu posso dizer para você que a diferença é enorme. A diferença é grande demais. Quando a pessoa parte sem salvação em Cristo, você dificilmente encontra as palavras, você dificilmente tem liberdade para pregar, dificilmente o Espírito Santo tem acesso assim para... É uma guerra, é uma luta, uma guerra. Mas quando você faz ofício no fúnebre daquele que morreu na esperança, irmão, naquele que morreu na fé, então você sente a unção de Deus, você sente a graça de Deus, você sente liberdade de falar, você sente o Senhor presente ali, o Senhor, como se estivesse dizendo assim, este é meu, está comigo. Você sente essa liberdade para falar. E é essa esperança que nós devemos ter no nosso coração. Todos nós. E isso é gerado pela graça na nossa vida. Amém? Glória a Deus.